Quem aqui tem smartphone? Eu tenho. A maioria de nós, né? Hoje, a gente quase não vive sem smartphone, né? É o WhatsApp, é a foto, né, que você tira, que você manda, é o recadinho do filho, recado do marido, recado do pai, recado da mãe. Quase todas nós temos um smartphone, né, um telefone que a gente pode mandar mensagem e tudo. E engraçado que eu tenho observado, eu gosto muito de observar as pessoas, então, quando a gente está num shopping, na academia, em um lugar público, as pessoas estão tão acostumadas a, né, teclar e digitar e conversar, que as pessoas quase não olham mais, né? A pessoa, assim, eu fico impressionada, que eu acho que eu tenho um problema, né? Que eu não consigo andar sem olhar o caminho, mas as pessoas conseguem essa façanha. Então, engraçado, outro dia que eu estava na academia só observando as pessoas e tinha uma pessoa andando, olhando o celular, e tinha uma coluna bem assim na frente. Gente, não dava tempo de eu gritar e nem de eu sair correndo, e eu fiquei com vergonha de pagar mico. Então, a pessoa foi, mas foi quase que ela deu uma topada, né, de cara na coluna lá, e a coisa ia ser feia. Mas eu tenho observado também, às vezes, em restaurante, né, que as pessoas vão e ficam com o celular na mão o tempo todo, e às vezes até cada um na sua, né? Às vezes em casa, né? Cada um está no seu celular, cada um está vendo as piadinhas e vendo as notícias e vendo os posts, e me chamou a atenção. E era sobre isso que eu queria compartilhar, para a gente falar sobre isso um pouquinho, pensar um pouquinho sobre isso hoje. Não quero fazer nenhum juízo de valor, que está errado, que está certo, só que a gente precisa ter equilíbrio. Às vezes, a gente tem tantos amigos virtuais e a gente não consegue tempo para ter um amigo de verdade. Sabe, aquele que olha no olho, que conversa, que vê realmente como você está, porque as redes sociais está todo mundo sempre muito bem, né? Com exceção do WhatsApp, que às vezes dá para contar alguma coisa que tem no coração. Mas a gente precisa de amigo de verdade. E o tema da nossa rápida palavrinha aqui é sozinha, não, bem acompanhada. Eu quero que a gente tenha isso bem forte dentro de nós, que a gente tenha amigos de verdade, amigas de verdade, que a gente pode contar. Eu achei interessante que ontem já estava com esse tema, já tudo pronto, e veio uma notícia assistindo no jornal, que numa capital aqui bem perto, em outro país, na Argentina, em Buenos Aires, os restaurantes estão fazendo uma coisa interessante. Eles dão um desconto de 10% a 15% quando a pessoa põe numa caixinha que tem em cima da mesa os seus smartphones, seus celulares. Então, eles querem, olha só, a preocupação de propiciar um momento realmente de conversa, de bate-papo, de apreciar a comida. E achei muito legal, né? Se essa moda pega aqui, acho que vai ser bom. Outra pesquisa que eu vi é que 42%, acho, das pessoas que foram entrevistadas preferem ficar sem água, sem luz, mas não sem o telefone. Então, vê como a coisa já pegou mesmo, né? E a gente tem que usar como um bom instrumento, né? Como uma ferramenta para o nosso dia a dia. Eu também uso bastante o celular, mas aquela conversa com as amigas, né, não pode faltar. Eu quero hoje falar primeiro que a gente tem o melhor amigo, que é Jesus. Jesus precisa ser o nosso melhor amigo. E Jesus, gente, vou abrir um parênteses aqui, Jesus, nosso Senhor, pessoa, revelação de Deus, ele é uma pessoa tão maravilhosa, que quando vários textos das Escrituras, vou citar já, fala que quem teve esse encontro com Jesus foi assim tocada intimamente, as mulheres que tiveram.
Então, eu quero incentivar todas nós a desenvolvermos essa amizade com aquele que nos conhece. Jesus, uma vez, você já deve ter ouvido essa história, que levaram diante dele uma mulher pega em adultério, e as leis daquela religião eram muito severas. E Jesus falou com os homens que estavam ali ao redor da mulher, se eles tinham pecado também. Eu sei que eles saíram e depois Jesus falou com a mulher. Eu tenho certeza que Jesus falou aquelas palavras carregadas de amor. Lembrei de outro texto também que fala quando Jesus morreu, uma das mulheres que estavam sempre com Jesus, que eram amigas de Jesus, que estavam ali acompanhando Jesus, foi lá no sepulcro, lá no lugar onde ele estava enterrado, e chegou lá, estava vazio o lugar. E ela ficou desesperada e começou a chorar. E tinha um homem atrás, ela nem percebeu quem era e achou que era o jardineiro, e ela começou a falar: olha, levaram meu senhor, eu não sei onde eles puseram. E quando Jesus fala com ela, aquela voz doce, aquela voz que não dá para comparar, que é reconhecível, a mulher reconhece que é Jesus e que Jesus tinha ressuscitado, e Jesus dá a primeira notícia da ressurreição, ele deu para essa mulher, mas foi carregado, eu tenho certeza que foi carregado de ternura, que Jesus se revelou a ela. E ele fala: vai para contar para todo mundo que eu estou vivo. Então, Jesus, assim, o olhar dele deve ser uma coisa assim maravilhosa. Quando Jesus fala com você, e eu tenho certeza, porque ele fala comigo de uma forma tão doce, que eu quero que a gente desenvolva esse relacionamento com Jesus. Desenvolva esse relacionamento com Deus revelado. Ele pode falar com você. E ele consegue pegar a gente no mais profundo do nosso ser. Às vezes a gente passa situações tão difíceis, né, que na rede social você não consegue estampar aquele sentimento ou aquela situação que você está passando. Tenho certeza que muitas de nós hoje veio aqui com um coração até quebrantado, um coração amargurado, um coração triste, um coração deprimido, né? Um interior deprimido. E Jesus, ele consegue chegar lá no fundo, ele consegue te olhar e te puxar para fora, ele consegue ver exatamente a nossa condição. Mas você sabe que Jesus não está aqui hoje. Ele está dentro de nós. Ele não está fisicamente. Então, eu sou os olhos de Jesus. Você tem as mãos de Jesus para tocar essa pessoa, para tirar essa pessoa. Mas disso a gente precisa de conhecimento, a menos que Deus dê uma palavra profética, alguma coisa assim. Mas a gente precisa se aproximar das pessoas para poder tocar as pessoas com Jesus que mora, que vive dentro de nós. Jesus fala que era para a gente amar com o amor que Ele nos amou. Então isso é possível. É possível a gente tocar as pessoas e a gente se aproximar das pessoas com o amor de Jesus. Então Jesus tem que ser o nosso melhor amigo, tá? Uma solução para a nossa vida que eu estou propondo é que a gente aprofunde o nosso conhecimento e nosso, relacionamento com Ele. Tem uma poesia de um poeta que é uma música, mas eu vou ler para vocês. Fala assim que Jesus, ele não esmaga a cana que está quebrando, a planta que está quebrando, e ele nem apaga a chama que está fumegando, que está quase apagando. A música é assim, fala assim: disseram uma voz que a cana já quebrou, só falta esmagar, mas ele disse não. Jesus está dizendo não na sua vida. Ele não quer que você fique mal, que você desista, que você jogue tudo para cima,
Jesus está falando, não, peraí, essa não, ninguém. 1000 pés para apagar a brasa que restou, mas tão somente ele falou, não, basta. Não vai apagar essa chama. E às vezes a gente se encontra tão escondido dentro da gente, que aparentemente a gente está bem, mas a gente está escondido lá nos nossos problemas, nas nossas chateações, nas nossas frustrações, nos nossos medos. É como um labirinto. E Jesus, ele entra nesse labirinto escuro que eu estou escondida, e ele olha em minha direção. Lembra daquele olhar maravilhoso? Ele me estende a mão. E daí o poeta diz assim, mas eu tinha tanto para dizer, desculpas tantas para pedir, mas ele nem sequer ouviu, puxou-me para a luz. Que arrepiada agora. Eu choro toda vez que eu ouço essa música. Ele me puxou para a luz. Ele fala, você não vai apagar, você não vai quebrar. Você tem um propósito na sua vida. E disse, aquele que eu amei um dia se tornará no que sonhei. Isso é uma palavra profética para a gente hoje. Você vai se tornar a pessoa que Deus sonhou para você. A única coisa que pode impedir é você mesma. A cana se firmou de pé e a brasa é labareda. Porque esse doce amigo, Jesus, ele nos bota para cima. Ele nos tira do lugar que a gente está. E ele nos faz ser uma pessoa digna, uma mulher digna. Uma mulher que tem sonhos, uma mulher que pode realizar os seus sonhos. Hoje, Jesus quer ser o nosso melhor, nosso maior tesouro. Você pode até estar sozinho, experimentando um momento de solidão. Momento de, cadê meus amigos? Não tem amigos, eu estou precisando de ajuda. Jesus, em primeiro lugar, Jesus, ele quer te ajudar, ele quer ser esse amigo forte, esse amigo presente. E eu sou as mãos de Jesus, os olhos de Jesus. Você é isso também. Outro passo, outro ponto que eu quero deixar com vocês. Eu posso ser uma amiga. Amiga é um refrigério na vida da gente. Amiga é aquela coisa boa, sabe? Que você pode bater papo, que você pode falar do que você sente. Então eu quero te desafiar a ter amigas, a investir em amizade. Amigo é aquilo que nos ajuda a levantar, nos ajuda a continuar, nos ajuda a correr em direção ao propósito de Deus na nossa vida. Que ajuda no momento que você está chateada, que você precisa de, sei lá, de uma empregada, ou de alguém para olhar o seu filho, ou de um emprego novo, ou, no caso, quando você passa por uma situação difícil, os amigos são aqueles que sustentam. Provérbios 18 fala que na angústia, o amigo na angústia se faz irmão. É uma relação muito forte. Às vezes a gente não tem com os irmãos da gente, mas um amigo tão próximo, tão chegado, se torna como um irmão, como aquele que tem uma aliança muito forte de sangue com a gente. João 15, versículo 14 e 15, fala assim, o 14 diz assim, vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Jesus está falando isso. E eu lembrei de Abraão, que Abraão, tem vários textos que falam que Abraão foi considerado amigo de Deus. Isso me levou a pensar, será que eu sou amiga de Deus? Abraão, só rapidinho a história de Abraão, ele não tinha filhos, ele não tinha descendência, e aquilo pesava muito na cultura deles, e ele foi envelhecendo, sua esposa foi envelhecendo, e coisas aconteceram no caminho, mas finalmente ele teve um filho. E o filho estava ali crescendo, e Deus fala assim, me dá esse filho que eu te dei, devolve aqui.
Por que ele foi chamado amigo de Deus? Porque ele fez o que Deus pediu para ele. Ele foi lá e levou o filho dele para ser sacrificado. Aquele tempo era tempo de sacrifício e é outro contexto, mas Deus não estava interessado em sacrifício. Deus não estava interessado, precisa morrer uma criança. Não, Deus queria ver o coração dele. Ele obedeceu a Deus até, Deus providenciou um cordeiro e foi sacrificado no lugar do filho dele. Mas Deus sabia que podia contar com o coração dele, na formação do povo. Vocês são meus amigos se vocês fazem o que eu mando. Pensa sobre isso. Eu fiquei pensando na história de Abraão, fiquei pensando sobre amigos, e eu acho que Jesus, desculpem o termo, Deus teve uma sacada, uma ideia fantástica. Outro dia eu vim com o Silas para o culto e a gente estava numa situação assim meio triste e tudo, e chegou aqui, eu vi os meus irmãos, amigas que eu tenho aqui, que me abraçaram, e pessoas que me abraçaram, e a gente riu junto, e a gente orou junto, e a gente chorou junto. Eu falei, olha que ideia fantástica de Deus de ter uma igreja, de reunir com a igreja. Por isso que é legal, você pode ficar em casa, ouvir pela mensagem pelo computador e tal, mas tem outro sentido, tem outro peso quando você está aqui presente. Que você abraça as pessoas, que você está junto, que você ri, que você sai, você come junto, que você vai no mexicano, comer umas tortilhas e come uma pizza e pega o frango e vai para casa. É uma ideia fantástica, por quê? Porque nós, mulheres, mais até que os homens, nós precisamos conversar. Não é mesmo? Quem gosta de sair com as amigas? Todo mundo, que maravilha. Sabia que tinha eu li não sei se realmente é autêntico, é verdade, mas eu li que um conferencista deixa eu pôr o óculos. Acho que é Stanford, Oxford é Alemanha, Estados Unidos. Ele deu uma conferência falando que como é importante as mulheres se reunirem com suas amigas para conversar. Porque a mulher fala das suas emoções e dos seus sentimentos. O homem fala sobre projetos e coisas assim, Difícil o homem falar assim, vamos sair porque eu preciso desabafar, Eu preciso chorar um pouco. Não acontece. Mas a mulher, ela precisa falar. Quando ela fala, é terapêutico. Então, depois ele fala assim, olha, tchim ao café, ao suco, seja lá o que for que você sai para fazer com as amigas. Isso é muito bom. Isso é uma cura. Ele diz que é igual ao exercício físico. É a produção de serotonina, uma produção daquele hormônio que dá uma realização, dá um bem-estar, um senso de realização. Então, é importante que a gente esteja conectado, porque conectado a gente põe para fora e é curada. Eu acredito na terapia em grupo com as amigas. Meu post vai aparecer aí, gente. É altamente terapêutico. Então, o primeiro passo é que Jesus seja o seu melhor amigo, porque Ele te conhece, Ele te ama. E segundo, é que você tenha amigas e que você seja uma amiga. Outro dia a gente pode falar mais sobre ser discreta, não contar segredos, não trair. Eu sei que muitas de nós já fomos traídas nas nossas amizades, frustradas nas nossas amizades. E eu quero pedir que Deus nos cure hoje, para que a gente faça novas amizades, E lembre das antigas, porque tanto é bom para a gente, quanto é bom para os outros. Jesus era rodeado de amigos. Alguns amigos da onça, que traíram, negaram, mas a gente precisa, não dá para viver sozinho. A crise está aí,
né? Então a gente precisa, volta e meia, né? Um ombro para chorar. A amiga foi demitida, vem cá, dá seu currículo, né? Vamos te recolocar. A gente precisa de gente para ser gente, né? E a minha expectativa é que você, ao longo da sua vida, até quando a gente ficar bem velhinha, a gente possa falar sempre, sozinha não. Eu estou bem acompanhada. Eu tenho gente que me faz gente, né? Ser gente. E eu também, você diga isso, que você também é o instrumento na vida de outras pessoas. Amém? Eu queria que você fechasse os olhos. Eu queria que a gente orasse agora. Se você não tem esse melhor amigo que é Jesus, ou se você não tem dedicado tempo a Ele, sem culpa, sem pressão, mas que você faça um voto agora no seu coração de, puxa, Jesus, eu quero que o Senhor seja aquele que se aproxime de mim, eu quero deixar que o Senhor se aproxime de mim. E também, se você já, nessa área, se você se sente machucada por ter, às vezes, sido traída por uma amiga, sido frustrada na sua amizade, eu quero orar para que Jesus te cure hoje, para que seu coração seja livre para buscar novas pessoas, para investir em amizade. Pai, no nome de Jesus, eu te peço que nós, como mulheres que temos necessidade de ter pessoas perto, pessoas de confiança, pessoas que vão nos auxiliar na nossa caminhada, que o Senhor nos dê graça. Se existe alguma decepção, alguma frustração, alguma coisa que nos impede de ter amizades fortes, profundas, Senhor, mesmo que a gente libere perdão para as pessoas que nos magoaram, que nos feriram. Eu te peço, Senhor, que nosso relacionamento com o Senhor Jesus seja uma coisa forte, uma coisa de raízes, uma coisa que nos segure pelas tempestades da vida ou pelas alegrias da vida. Que a gente tenha essa consciência de sermos amigas e de termos amigas. Que o Senhor guarde nosso coração para sermos mulheres realizadas, mulheres cheias de Jesus. No nome dele que eu oro. Amém. Amém? Dá um abraço aí para a pessoa que está perto de você. Não acabou ainda, tá? Até parou de chover, viu, gente? Então, agora nós vamos para uma parte do nosso programa aqui, da nossa reunião, que eu acho que vai edificar muito a sua vida, que vai te abençoar bastante. E eu queria chamar aqui, porque nós vamos ter 2 entrevistas agora, e eu gostaria de chamar 2 pessoas que eu considero muito, que são amigas. Eu queria chamar a Simone Holanda, Luciene Assaf Matos. Vamos aplaudir a Deus pela vida delas? Chique a gente, né? Fala sério. Pensando em vocês, queridas, né? Eu tive essa ideia da gente enriquecer nossa reunião com pessoas e com as profissões, né? E com a experiência de vida de pessoas tão próximas e tão queridas.
Então, eu queria começar aqui com a Simone. Simone é maquiadora e ela vai falar um pouquinho sobre a experiência da vida dela. Simone, pode se apresentar, por favor? Por favor. Problemas técnicos. Oi, gente, boa noite. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Simone. Sou maquiadora há 2 anos, né? E vou falar um pouquinho da minha experiência, como é que eu me tornei maquiadora, né? Sua formação? Eu sou formada em comércio exterior, né? De formação, tinha, né? 14 anos na área. E trabalhei meu último emprego foi numa multinacional. Foi um emprego que eu tinha orado muito para Deus abrir essa porta para mim, porque eu queria ter mais tempo com a minha família. E eu sempre trabalhei muito longe, pegava 2 horas de trânsito para ir, 2 horas para voltar, não tinha qualidade de vida. E eu queria alguma coisa que tivesse um horário flexível, né? E eu conversava muito com Deus. Eu falava: Deus, eu quero trabalhar numa multinacional, né? Eu quero ter um horário bom, eu quero trabalhar perto de casa. E aí fui trabalhar nessa empresa próxima da minha casa, em Alphaville. E com um horário maravilhoso, eu conseguia chegar em casa antes das 5 da tarde, era tudo o que eu queria, né? Só que eu era prestadora de serviço nessa empresa e eu sempre quis, né, uma promoção, e eu era muito elogiada no que eu fazia, então eu ficava confiante. E foi uma época que eu entrei em atrito mesmo com Deus, né? Eu comecei a questionar muito, porque quanto mais eu era elogiada no meu desempenho e apareciam as oportunidades, e eu me candidatava, eu participava do processo seletivo e nunca era chamada. Nunca era chamada. Nunca era para mim. Entravam pessoas assim que eu achava que eram até menos qualificadas, com menos tempo de mercado, e eu nunca era chamada. E Deus falava comigo, né? Eu sei dos planos que eu tenho para você. Sou eu que sei. Né? Então, a gente esperava. No próximo processo seletivo, eu me candidatava de novo e nada acontecia. E eu já estava... Eu acredito que foram uns 4 processos seletivos. Né? E no último, eu já estava muito cansada. Eu pedi férias. Eu falei: olha, eu quero sair, eu preciso de férias, eu preciso descansar. E foi aí que teve toda a reviravolta. Né? Porque foi nesse período que eu tive que treinar uma pessoa para ficar no meu lugar. E no último dia, quando eu ia sair de férias, a minha chefe me chamou e ela falou: olha, Simone, a sua função ela é muito importante para nós. E nós estamos com muito medo, porque a gente está vendo que você está desmotivada, porque você tem se candidatado a outras áreas aqui da empresa, e a gente sabe que uma hora vai dar certo, e a gente vai ficar descoberto. Então, infelizmente, eu preciso te desligar da empresa. E aí, para mim, foi o pior, né? Porque aí eu falava: bom, estou pedindo uma promoção e Deus me dá a porta da rua, né? Então, o que está acontecendo? Onde que eu estou pecando? Saímos de férias e, para quem não sabe, nós convivemos em casa com uma doença já há mais de 11 anos, que limita um pouco a condição, as condições físicas do meu marido. Então, ele tem um pouco de dificuldade de locomoção. E aí nós passamos por um momento de turbulência, porque nessas férias ele sofreu um tombo, ele sofreu uma queda, que piorou bastante o quadro dele. Então, a gente ficou com medo dele voltar a dirigir e tudo mais, e resolvemos priorizar a profissão dele, o que ele faz. E eu foi a primeira resposta de oração, né? Porque se eu não tivesse sido demitida, eu teria que pedir a conta, eu teria que me desligar.
da Foi empresa. nesse tempo que você parou para pensar o que isso tem a precisava ver fazer com a sua profissão agora? Porque em 2011 eu já tinha feito um curso de automaquiagem e eu tinha gostado muito. Então, eu até conversava com os meus colegas e falava, se tudo der errado, eu vou maquiar a noiva. Porque é tão bom, né? Você ver as pessoas felizes, eu vou maquiar a noiva. Só que era uma brincadeira nossa, né? E aí eu me questionei e disse, por que não? Eu não vou conseguir ficar sem fazer nada. Eu vou ter que fazer alguma coisa para me edificar, para me sentir usada mesmo, né, por Deus. E eu queria alguma coisa que pudesse tocar pessoas. Só interrompendo um pouquinho, como eu tenho visto que nesse tempo de crise, como as mulheres são habilidosas, né? Então está todo mundo se virando, né, e vendendo isso, fazendo aquilo. Então essa coisa que a Simone teve, eu acredito que muita gente está parando e fala, e agora? O que eu vou fazer? Eu posso fazer alguma coisa? Eu tenho visto várias mulheres dando esse testemunho, né, contando essa experiência. E aí, então, eu decidi fazer os cursos de especialização e fui fazendo um atrás do outro, fiz vários cursos. E eu comecei a ver que eu tinha realmente habilidade para aquilo e que eu estava gostando muito daquilo, porque eu podia cuidar da minha família, eu tinha tempo para a minha família, eu podia fazer minha agenda e eu estava trabalhando com pessoas, que é o que eu gosto, né? Eu estava no período que a mulher fica na minha cadeira 1 hora, é um momento que eu tenho com ela para conversar e muitas vezes para edificar essa pessoa. Né? Acontece isso, Simone, quando a gente... Porque eu trabalhei no consultório de fisioterapia e toda vez que a gente toca em alguém, e outras profissionais aqui que trabalham com isso, né, fisioterapeuta, quando você toca a pessoa, até fisicamente ou de outra forma, assim, na alma, né, existe um abrir de coração, né? Não sei se isso acontece com o seu trabalho, às vezes até como ministério mesmo. Sim, né? muito. Porque muitas vezes a pessoa senta com você ali e ela não te conhece, ela se sente à vontade para contar, para falar da vida dela, né? E às vezes a pessoa ela fala, eu estou me sentindo triste, estou me sentindo feia, né? Eu acho que eu poderia oferecer mais para o meu marido, enfim. E ali é um momento que você está com a faca e o queijo na mão, né? Porque você consegue mostrar para a pessoa que ela é, sim, bonita. Autoestima, né? Sim, que ela é bonita. E que ela pode se sentir melhor. Então, você vai conversando com a pessoa e você vai... No momento que você... ela não está vendo o que está acontecendo com ela ali naquele momento, mas você já está falando, você já está edificando a vida da pessoa. E quando ela olha no espelho que você termina o seu trabalho, é ótimo. Porque, tipo eu, assim, gente, foi a Simone que produziu minha maquiagem, né? Eu falei assim, quem é essa pessoa? É a gente se transforma, né? E aí, esse resultado ele é muito legal. E não tem dinheiro que pague isso, porque a pessoa vê, e tem mulheres que até choram. Fala, nossa, eu nunca me maquiei assim, eu não sabia que eu era bonita assim, né? Então, é muito gratificante. Eu acho que eu demorei 35 anos para descobrir o que eu queria fazer da minha vida, né? E foi aquilo que Deus falava para mim. Eu sei os planos que eu tenho para você. Se acalma, porque a sua hora vai chegar, né? Às vezes pode demorar um tempo, mas quando a gente faz aquilo que a gente gosta, quando a gente coloca o coração naquilo que a gente faz, não tem como dar errado. Verdade. Aquilo vai frutificar, vai dar fruto e você vai ver o resultado. Tá. Né? Então, agora, guarda um pouquinho aí, que a gente vai aqui com a Lu, né? A Lu está ligeiramente grávida. Lu, se apresenta, por favor, fala sua profissão. Prazer, gente, Lu. Eu prefiro dessa forma. Luciene, desculpa. Não, brincadeira, eu prefiro Lu mesmo. Quando alguém me chama de Luciene, acho que está bravo. Bom, eu sou nutricionista há 15 anos. Sei que não parece.
Eu tenho um mestrado em ciências, já que eu vou falar da alimentação, vou falar um pouquinho como tudo aconteceu. Me formei muito cedo, né? Entrei muito jovem na faculdade e exerço a profissão há 15 anos, tenho mestrado na área de ciências e dou aula em 2 universidades em São Paulo. E eu vim contar para vocês que lá, brincadeira, nós desenvolvemos um método de seca-barriga. Só que eu não pratico, vocês perceberam, né? É brincadeira, é só para vocês rirem um pouco. Depois ela volta quebrar pra o ensinar. gelo meu, né, na verdade, porque microfone não é uma coisa fácil. Brincadeira. Depois ela vai voltar para passar a receita para gente. A única coisa que seca a barriga nesse mundo é toalha de banho, tá? Pronto, uma receita simples. Brincadeira. Lu, eu sei que você já tem um filho, né? Luciene tem um filho já e está no segunda gestação aí. E o que te fez? Porque ela vai falar sobre alimentação infantil hoje. O que te fez voltar os olhos para essa área? Foi sua experiência pessoal de mãe? Agora de verdade, tá? Na verdade, eu sou esposa do Everton e mãe do Gu, por enquanto só dele e mais alguém que eu ainda não sei se é menino ou menino. Mas o que me chamou mesmo a atenção, eu nunca trabalhei com alimentação infantil, profissionalmente falando, né? O que me chamou mesmo a atenção para essa área foi depois que eu fui mãe, porque daí eu tenho que encaixar o ser mãe, o ser esposa, 2 universidades e uma profissão que eu ainda tenho muito para investir. E aí, bom, vocês devem saber que às vezes só 24 horas não dá, né? Então, como o meu grande desafio todos os dias é como fazer tudo isso sem informatizar o relacionamento com o marido, né? Sabe aquela coisa? Oi, você chegou, eu chego mais tarde. Oi, hoje eu fiz um ultrassom, foi legal. Sem informatizar o relacionamento, não dá. E sem industrializar a alimentação. Esse é um grande desafio aí para nós, dessa faixa etária. E eu tenho 37 anos. E a gente tem um problema com cozinha, né? Então... Só te interromper. Quantas mães temos aqui? Eu sei que você fala alimentação infantil, mas a gente ainda se preocupa quando eles crescem, né? Eu sei que infantil é o seu momento agora. Infantil é o meu momento, mas eles crescem e a gente também tem o restante da família para alimentar. Sim. Não é só a criança, a gente tem o marido, às vezes a gente cuida da mãe ou do pai, a gente tem também a alimentação de outras pessoas. Aqui o meu momento agora de reflexão tem sido a alimentação infantil. E eu me voltei para isso por conta de algumas coisas que foram acontecendo logo que o Gu começou a falar e ter as suas próprias opiniões, né? Então, ele tinha por volta de uns 2 anos, mais ou menos, e por alguma coisa que ele fez, sei lá, não me lembro, eu brinquei e falei que, por conta daquilo, eu não ia fazer a mamadeira antes dele dormir. E aí ele ficou muito chateado, mas aquela coisa extrema, assim, ele chorou muito, saíam muitas lágrimas. E aí eu falei, nossa, mas tudo isso por causa de uma mamadeira, né? Daí ele olhou bem profundamente arrasado para a minha cara, assim, e falou, você não me ama mais? Daí eu falei, não, peraí. Para mim é fazer uma mamadeira, mas para ele, não. Pausa, para tudo, começa de novo, né? Só que a gente, muitas vezes, acha chato, né? Qual que é a última coisa que a gente faz à noite? Mamadeira. Qual é a primeira do dia seguinte? Mamadeira de novo. Assim, é uma coisa super legal, né? Mas a criança, ela não vê isso. A leitura dela é completamente diferente da nossa. Para ela, aquilo é um ato de amor. O deixar de fazer aquilo ou terceirizar aquilo, que é uma coisa que tem acontecido muito, né?
quebra um pouco o afeto e deixa um pouco o relacionamento superficial. Você deixa de ter aquela cumplicidade, eu acho. E aí eu parei a pensar no papel nosso como mãe na alimentação de uma criança, que parece ser uma coisa tão da rotina. Qual que é a leitura que ela faz? Como que eu posso educar o meu filho usando o que eu sei sobre alimentação? Não que eu me considere mais responsável pela alimentação do meu filho do que qualquer outra mãe, pelo fato de ser nutricionista. Eu não acho. Eu acho que todas nós temos a responsabilidade de alimentar bem os nossos filhos. Eu só tenho mais obrigação de acertar. Mas acertar tecnicamente, porque criança é criança em qualquer lugar. Tá? Não pense que filho de médico não fica doente e que filho de nutricionista come a fruteira. Todas não, as frutas, né, Lu? Nossa, é uma luta constante. Então, tecnicamente, talvez eu tenha mais responsabilidade em acertar, mas o ser mãe é a responsabilidade de todos nós, né? De todas nós. Lu, então, pelo que você está falando, alimentar não é só matar a fome, né? Alimentar tem mais significado e alimentar, né? Em alimentação. De forma alguma. Eu acho que o estudo da nutrição em si, as próprias pesquisas têm se voltado para isso, para mostrar que a alimentação ela é simbólica, né? A maioria de nós, eu poderia dizer, o que fez a primeira vez que saiu com o namorado ou com o marido. Provavelmente a gente jantou fora, tomou um café fora, a gente fez um ato de se alimentar que tinha ali todo um símbolo, todo um significado, né? E é assim até hoje. Eu brinco, eu falo, pode ganhar o MasterChef que quiser, mas ninguém vai fazer um bolo de fubá com erva doce igual o da minha avó. Não tem. O da minha avó tinha cheiro dela, gosto da casa dela, tinha o carinho dela. E a alimentação ela é cheia de significados dessa forma, muito mais do que uma composição de nutrientes, muito mais do que uma obrigação a se seguir, muito mais do que uma condição puramente fisiológica. Ela é muito relacional, né? Então, aquilo que a gente estava falando sobre o tempo todo, né? As famílias entram, e até o Anésio deu um exemplo domingo, que eles se propuseram a fazer uma alimentação, né? Tá junto, sem a mídia, sem os smartphones, etc. Você acha que, então, esse significado é fundamental, começando da criança até como hora de comunhão, de ensino, de conversa, de passar princípio. Então, a hora de alimentar é a hora que... Essa é a hora gostosa também, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que a alimentação, o ato de se alimentar, ele é plenamente educativo. Tanto para a criança quanto para nós. Porque a gente, às vezes, tem que se educar ao que a gente está fazendo enquanto a gente come. Porque a gente lava, passa a cozinha, come, e enxuga e guarda tudo enquanto a gente come. E muitas vezes esse é um problema, a gente não repara. No final do dia, já aconteceu inúmeras vezes, você pede para o paciente, faz um relato do que você comeu ontem. Não, mas eu nem como, né? Muita gente fala, nem como, eu engordo. Quando a pessoa vai anotar, na verdade não é que ela não come, ela não para fazer uma refeição, é outra coisa, tá? Do que não comer, porque daí belisca uma coisa aqui, belisca outra ali, belisca. Então, eu acho que eu não quero colocar o século XX dentro do XXI, né? A gente tem hoje um outro contexto social, enfim. Mas eu acho que algumas coisas a gente precisa resgatar, sim, e essa é uma delas. Com a alimentação, a gente educa como que é o ambiente alimentar dentro de casa. Então, por exemplo, mesmo com essa vida punk, que nem eu costumo dizer,
Às vezes eu dou aula até às 23 horas. Eu chego em casa, ou eu pego o filho na casa das santas avós, ou eu pego, eu chego, eles já estão dormindo, mas todos os dias que nós podemos, isso gira em torno de 5 dias na semana, mais ou menos, nós fazemos a refeição juntos, os 3 sentados na mesa. E é engraçado porque, às vezes, o Gu ele fica naquela posição de largada, sabe? Tipo, que hora que vai acabar para eu voltar para o videogame? Ele fica assim, que parece que está com coceira, tem que levantar. Não, calma, vamos contar o seu dia, como que foi o seu dia, o que você fez. E isso, para ele, é educativo, mas é também para nós, porque, para isso, a gente tem que largar os smartphones. Para isso, a gente tem que fechar a comunicação externa. Vamos ficar só com a gente agora. Então, isso educa ele e educa a gente. Outra coisa, o papel da educação da alimentação vai muito além, né? A fome, ela é algo a ser educada, né? A fome, ela é um desejo. E ela é um desejo, o primeiro desejo das nossas vidas, né? E a gente precisa controlar os nossos desejos. E a gente ensina isso para a criança com comida. Então, se a gente deixa a criança comer tudo o que ela quer, ela vai querer fazer tudo o que ela quer. Quando ela crescer, virão outros desejos, né? E a gente precisa ensinar o limite com a comida. Porque a criança de 0, o que uma criança de meses faz? Come, dorme, elimina o que comeu, come de novo, dorme, chora, né? A vida da criança de 0 a 2, 3 anos, ela é toda em volta da hora de comida. Ela não tem outra coisa para fazer, ela não tem outros afazeres, e a gente é em função daquilo. Então, se a criança vai numa festa, nesses buffets que hoje tem aquelas mesas maravilhosas, só de bala, que a gente adora, né? Só tem bala de tudo quanto é jeito, de cor, de forma, de sabor. A criança pode comer? A criança pode comer, você não pode comer todas, porque ela precisa aprender a se controlar. Nossa, mas não tem um momento de relax? Tem, mas pensa a gente. A gente, no momento de relax, a gente exagera no que a gente come, porque a gente aprendeu isso quando a gente era criança. A gente, no momento de tédio, né, a gente come. Né? Então, por exemplo, a gente foi numa loja de quadros, tem uns 15 dias atrás, a gente ficou quase 2 horas dentro da loja. Imagina que ele odiou a loja, ele já não tinha mais, não parava de perguntar, mãe já acabou, mãe já escolheu, mãe, vamos embora, mãe. Aí você tem que ensinar a criança a lidar com o tédio. Aquilo não é um programa para criança. Mas, onde a gente erra? A gente erra quando a gente leva comida para lidar com esse tédio. Então, algumas mães têm sempre bolachas, às vezes refrigerantes, ou salgadinho, porque ela vai num lugar que ela sabe que a criança não vai gostar. Então, ela vai controlar o tédio da criança com alimentos que geralmente não são dos melhores, porque não é prático de ter um bom alimento na bolsa. Tá? Aí a mãe sai, vai trabalhar o dia inteiro, quando ela volta, ela tem que retribuir de alguma coisa aquela ausência. Daí ela dá um chocolate, um doce. E a gente vai crescendo com o hábito de suprir carências, ausências com comida. E nem sempre é das melhores opções de comida. E, às vezes, a gente não para pensar isso dessa forma, para refletir isso dessa forma. Mas, se você for num programa que vai usar a hora do almoço ali, é lógico que você tem que levar uma refeição para a criança, mas é a hora do almoço, não é? Falta meia hora para o almoço, mas a criança está entediada, então eu vou entuchar a bolacha nela, eu vou dar suco de caixinha, porque, afinal de contas, ela não sabe esperar. Mas o saber esperar é uma coisa que eu tenho 37 anos e ainda tenho que aprender. Imagina a criança. Então, eu acho que
tudo isso, com o simples ato de alimentar, a gente educa, a gente ensina limite. Agora não é hora da refeição. A refeição é a hora que todo mundo estiver na mesa. Espera terminar de fazer. A sua porção é essa. Mas e se eu quiser mais? Gente, assim, a porção visualmente estava, né, numa quantidade adequada, não precisa da próxima. A criança não vai morrer, não vai entrar em inanição. Não vai ficar com trauma, né? Vó que acha isso, né? Vai dar febre, aquelas coisas. Mas na casa da avó ela pode. Na casa, a mãe é quem educa. Ela não vai ter problema se ela comeu o suficiente. Ela vai ter problema se ela dobrar o que ela comeu mais para frente, tá? Então eu sei que é meio chocante, assim, parece meio radical, mas prazer, Luciana. Eu costumo ser meio radical às vezes. Meu filho não morre de fome, tá? Ele tá bonitinho ali, ó, sentadinho com a avó. Mas eu acho que a gente precisa parar para refletir isso. E outra coisa, o que supre a ausência é presença. Não é comida, não é passeio, não é presente. A ausência a gente supre com presença. Se preciso for fazer uma reviravolta na vida para ser mais presente, a minha experiência pessoal, Deus vai suprir cada uma das suas necessidades. Não há de te faltar nada. Agora, criar uma criança com ausência lá para frente vai ser mais complicado. Lu, e você não acha que quando criança a gente pode oferecer, além do... Quando a gente está à mesa ou quando a gente está comendo junto, uma ótima oportunidade da gente oferecer um pão que veio do céu? Esse é um outro tipo de alimento que é responsabilidade nossa, mães também. Eu tive uma experiência muito interessante com o meu filho. Quando ele mudou para essa escola que ele está agora, já tem 2 anos, ele tinha 2 meses, veio 2 meses de escola, né? Ele tinha 1 ano e 8, não, já tinha completado 2 anos na época. E ele tinha 2 meses na escola e veio a primeira reunião bimestral, que eu fui conhecer a professora, propriamente dita, tal. E ela me perguntou uma coisa muito interessante. Ela falou: mãe, a gente ia sair para o intervalo... Estava no parque, né? Dentro da escola tem um parque com areia e tal. E ele não quis vir, ele ficou colocando areia no baldinho. Todas as crianças vieram para o lanche e ele não quis vir. Então, eu voltei lá e falei: Gu, por que você não quer vir comer, né? Ele me respondeu: eu estou colocando comida no baldinho para levar para as crianças que não têm. E aí ela virou para mim e falou: vocês frequentam alguma comunidade? Porque a gente percebe quando a criança é diferente. Nossa, imagina, eu me acabei. Eu vou chorar agora de falar para vocês. Ele tinha apenas 2 anos e 2 meses naquela escola. E não sei, parece que uma luz brilhou diferente. Claro que depois ali, que eu, né, tive que manter um equilíbrio na frente da professora, mas vira saber que ela também era cristã e por isso ela teve a sensibilidade até de se identificar com algumas coisas, né? Mas, assim, ninguém ensinou aquilo para ele, ninguém parou para dar uma aula para ele sobre aquilo. A vida é super corrida, mas eu acho que ele viu e ele entendeu. Então, eu acho que a gente, como mãe, além de ter a responsabilidade de, com a comida, dar limite, saber controlar desejo, a gente precisa ensinar a criança a se relacionar com Deus. E isso não vem do falar, isso vem da gente viver, né? Eu costumo dizer assim: eu não aprendi de Jesus
quando eu fiz a faculdade de teologia aqui com o Rui. Eu aprendi de Jesus com a Daiane ali, o Hudson, a Marta, com os nossos amigos, com a vida deles. Eu aprendi com Jesus, com Pedro, Paulo, Tiago, João. Foi vendo a vida deles. E eu acho que o filho, ele tem que aprender de Jesus, vem da nossa. Ele não precisa de um tratado, ele não precisa de uma sala de aula. A escolinha é uma bênção, graças a Deus pela escolinha, que Deus dá cada vez mais graça para esses irmãos, mas ele não precisa disso propriamente dito para aprender sobre Jesus, ele precisa ver a gente vivendo sobre Jesus. E esse é o pão mais saudável que a gente pode dar para os nossos filhos. A semana passada, 7h, a gente ainda dormindo dentro do carro, assim, um pouco. E ele falou para o pai dele: pai, sabe quem cuida da gente? O papai do céu. Eu vou para a minha escola agora, ele vai comigo. Você vai para o trabalho, ele vai com você. E a mamãe vai para o trabalho dela, e ele vai com ela também. Uma criança de 5 anos deixou o pai e a mãe mudos 7h, porque ninguém falou aquilo para ele. Ele dormiu pensando naquilo, ou foi provavelmente resultado de uma oração antes de dormir. Mas eu acho que a gente precisa estar mais sensível a isso, porque chega na adolescência, toda mãe fica desesperada, né? Meu filho chegou nos 15, mas assim, eu acho que os 15, como me disse o obstetra, logo que eu tive filho, ele falou: mãe, a adolescência começou a hora que você saiu da maternidade. Eu acho que é um resultado do todo, né? E eu acho que a gente precisa estar sensível a isso. Deixa seu filho ter fé sem medo de ser feliz. Às vezes eu sento e falo: vamos orar por causa disso? Aí assim, eu falo, mas a gente tem aquela coisa, mas e se não for da vontade de Deus e não acontecer? Sabe, o resto, eu acho que é obra do Espírito Santo, o resto é o Espírito Santo que vai fazer. Eu preciso dar o alimento vivo para ele. O restante é obra de Deus, sabe? Mas eu sei que não é fácil, assim, a vida é muito corrida mesmo, né? A gente tem que achar equilíbrio em tudo isso, né? Para viver uma vida assim. Lu, qual recado você quer deixar para as meninas hoje? Eu sei que foi rápido, mas do seu assunto, qual recado você quer deixar aí, principalmente para as mães? Um recado, eu acho que a gente risca da nossa vida a culpa, né? Eu costumo dizer que culpa é uma coisa que a gente tem daquilo que a gente faz consciente. Se eu faço um negócio de propósito, se eu planejo fazer, então eu tenho culpa por aquilo. Agora, a gente nunca vai acertar 100%, né? Isso não existe. Eu acho que o ser pai e mãe é uma eterna tentativa de acertar. Então, risca fora a culpa, comece tudo de novo. E outra, para prestar atenção em si, no seu coração, para. Se for preciso, anota, né? Faz um resumo do seu dia, pega 15 dias e vai anotando no fim do dia os seus altos e baixos. Eu gosto muito daquele filme A História de Nós Dois, e a família, ela senta em volta da mesa para contar o alto e o baixo do dia. E quando a gente estava no grupo caseiro, a gente fez essa brincadeira várias vezes para tirar os baixos, né, das pessoas e aquilo ser um motivo de oração para a semana. E eu acho que anote, preste atenção, porque às vezes a gente não tem, né, uma parada assim para prestar atenção nas coisas. Elas são automáticas, elas são resultados da demanda, e a gente não tem se ligado, assim, não tem percebido algumas necessidades que estão gritando à nossa volta. Então, faz uma reflexão, respira, anota, e acho que quando a gente começa a anotar, a gente
a gente mesmo vai vendo algumas saídas, a gente mesmo vai vendo coisas que poderiam ser diferentes, mas sem culpa, sem medo de ser feliz, leve, porque chega de estresse, né? chega de A vida estresse. tá A cheia gente de- já tem muito estresse, muita cobrança, sem se cobrar, mas no sentido de estar melhor, de ser melhor para si mesmo e para o seu mais próximo. Simone, voltando aqui, qual o seu recado você tem da sua experiência de tudo isso, né? Deus te levar para realizar um desejo seu, né? De aquilo que você gostava de fazer e também o desejo de estar mais próximo da sua família. Eu sei que você tem um sucesso profissional aí, tá? É uma pessoa super profissional e qual recado você tem para as mulheres nesse sentido? Para vocês descobrirem aquilo que dá prazer, né, para vocês. Então, assim, quando a gente descobre o que faz a gente feliz, é aquela história, né? Quando você descobre o que você gosta de trabalhar, você não vai trabalhar nenhum dia da sua vida. Então, quando a gente é realizada naquilo que a gente gosta de fazer, naquilo que a gente faz, a coisa dá certo, né? E no meu caso eu precisava descobrir o que ia me fazer feliz, porque eu sou uma pessoa muito ativa, eu não ia conseguir só ser dona de casa, que já é muito, né? Você fala só ser dona de casa, são muitas atribuições, mas eu queria mais, eu queria descobrir como é que eu ia me manter feliz, né? Porque a gente precisa entregar o melhor da gente para Deus, né? E para a gente entregar o melhor para Deus, para o marido, para os filhos, a gente precisa estar feliz. Então, descobrir o que vocês gostam de fazer, o que traz alegria para vocês. Com certeza vocês serão realizadas e vocês vão conseguir entregar o melhor de vocês para a família, para Deus, né? Eu acho que esse é o segredo. Às vezes demora muito tempo, né? Como eu disse, eu demorei 35 anos para descobrir o que realmente me faz feliz, o que eu gosto de fazer, né? E para mim é uma realização muito grande eu terminar de fazer uma produção e a pessoa olhar e falar: nossa, você nasceu para isso. Eu fico muito realizada porque eu sei que eu estou no caminho certo e eu vou conseguir entregar o melhor para todos que me rodeiam, né? Amém. Amém. Terminamos essa parte e eu fui muito edificada e a gente vai ter outras palestras, outras coisas acontecendo. Eu sei que elas vão poder dar da profissão, do ministério delas, então aguardem. Você foi edificada? Foi bom ouvir duas profissionais aqui. Vamos aplaudir a Deus pela vida delas? Obrigada, viu, Simone? Queria agradecer a Simone, agradecer a Lu por ter repartido um pouco, Luciene, repartido aquilo que elas fazem, a experiência da vida delas. Simone, queria agradecer a produção aqui e por ter falado para a gente seu testemunho pessoal. Vamos ficar de pé, por favor? Esse é o meu desejo nosso, de edificar a sua vida. Hoje a gente está sem tempo, mas Simone, outra vez, uma próxima vez, vai dar aí uns passos para você, para a automaquiagem, para você aprender a realçar a sua beleza, né? A mulher bonita que tem dentro de você. E o desejo é que você saiba, que você conheça outros aspectos da sua vida, da vida da igreja, da vida das pessoas. Quem sabe aí você vai descobrir sonhos que tem dentro de você e vai aprimorar, né, através do ministério, através da profissão de outras pessoas. Você vai aprimorar a sua vida e vai fazer de você uma pessoa melhor, uma pessoa que pode ajudar suas amigas, né? Tocar suas amigas
e ser uma bênção aí para o mundo, para a igreja, para a comunidade onde você está. Queria que você virasse aí para a sua pessoa que está do seu lado, desse um abraço aí forte e vem cá. Obrigada, viu, Cê? Obrigada mesmo. Obrigada. Queria agora que a gente terminasse. Queria abençoar vocês, que vocês tenham uma semana aí bem abençoada. Não esquece das amigas, chama a amiga para tomar um cafezinho no shopping, na sua casa, aquele bolo gostoso, né, de fubá que a sua avó fazia, sei lá. Aquela coisa gostosa que você tem de chamar alguém ou de sair com alguém, abrir seu coração, ser abençoada e abençoar, ser as mãos de Jesus, os olhos de Jesus, que vai abençoar a vida de quem você trouxe para perto de você. Vamos orar, então, para a gente terminar? Pai, muito obrigada por essa reunião. Eu te peço que a tua graça alcance o coração de cada uma de nós, que nós saiamos hoje pessoas melhores, pessoas mudadas, pessoas próximas do nosso melhor amigo Jesus, pessoas próximas de amigas, nos dá a capacidade de amar as nossas amigas, de amar pessoas novas, pessoas que estão ao nosso redor, que precisam da nossa amizade. Pai, no nome de Jesus, muito obrigada pela chuva gostosa que o Senhor nos trouxe, pelo alívio do calor. Muito obrigada pelas pessoas que vieram, que estão aqui, pelos homens. Muito obrigada pelas pessoas que nos ajudaram, os músicos, os técnicos, as pessoas que prepararam esse lugar. Muito obrigada pela vida da Simone, pela vida da Luciene. O Senhor dê graça, abençoa, recompense a vida delas. No nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, Deus abençoe. Até o próximo, temos mais novidades, tá? Deus abençoe sua vida.